Nossa segunda videoaula sobre eletrólise, né? As eletrólises são realizadas nas células eletrolíticas, né? Então, a eletrólise é um processo não espontâneo. Uma pilha, uma bateria carregada corresponde a uma célula galvânica. Então, o processo de descarga de uma bateria é um processo galvânico, ele é espontâneo. A recarga da bateria não é espontânea. Então, você poderia dizer que a carga da bateria é uma eletrólise. Então, um pouquinho sobre células eletroquímicas, né? Uma célula eletrolítica é uma célula eletroquímica na qual uma corrente elétrica aciona uma reação não espontânea. O processo de produção de uma alteração química em uma célula eletrolítica é chamado de eletrólise. Muitas substâncias importantes como metal alumínio, gás cloro, sódio metálico, magnésio metálico são produzidos comercialmente por eletrólises. Em geral, nas células eletrolíticas, os dois eletrodos estão no mesmo compartimento. Por exemplo, aqui você tem um esquema que poderia representar a célula eletrolítica para refino eletroquímico do cobre. Inclusive, essa figura aqui já deve ser familiar de vocês de uma videoaula anterior. Como em todas as células eletroquímicas, a corrente passa pelo eletrólito carregada pelos íons presentes. Por exemplo, quando o metal cobre é refinado eletroquimicamente, o ânodo é cobre impuro e o cátodo é cobre puro. E o eletrólito é uma solução de sulfato de cobre. Enquanto os íons cobre 2 migram para o cátodo, eles são reduzidos e depositam-se na forma de cobre metálico. Outros íons cobre 2 são produzidos por oxidação no ânodo. Então veja só, imagine aqui o ânodo, então ânodo, você tem cobre impuro, então você tem impurezas, metais com potenciais de redução maiores, metais mais nobres aqui como o ouro e a prata, e você tem outros metais aqui menos nobres. O que acontece é que aqui no ânodo você tem a oxidação do cobre, os cátions cobre migram através do eletrólito e sofrem redução aqui no cátodo. Então, essa migração de íons pela solução corresponde ao transporte de carga através da solução. Então, você tem um transporte de carga pela solução e você tem um transporte de elétrons aqui pelo circuito externo. Notem que aqui você tem uma bateria. Você pode pôr uma bateria de 9 volts, por exemplo, ou usar uma fonte qualquer, e essa fonte vai bombear os elétrons pelo sistema e vai possibilitar que a reação aconteça espontaneamente. Ou melhor, espontaneamente não. Possibilitar que a reação não espontânea aconteça sob a ação da corrente elétrica e da diferença de potencial aplicada aqui por essa fonte externa. Muitas eletrólises são conduzidas em eletrólito fundido, simplesmente porque a presença da água vai oxidar ou impediria a redução do metal que você deseja obter. Então, um exemplo que já foi mostrado numa videoaula anterior, com relação a esse aspecto da água, corresponde à oxidação do magnésio metálico pela água. Então, aqui, olha, o que nós temos aqui? Nós temos aqui o potencial de redução da água, água reduzida a hidrogênio e OH-, só que esse aqui é o potencial padrão, ou seja, numa concentração de OH- de 1 molar. Em pH 7, então pH 7, colocando essa reação no sentido de redução, né, ou mantendo, então em pH igual a 7, para essa reação aqui, 2 H2O líquido, mais 2 elétrons, produto lá H2, mais 2 OH-, o potencial, que obviamente não é o potencial padrão em pH 7, é menos 0,42. Então, quando você pega aqui o potencial de redução do magnésio, você vê que o potencial de redução é mais negativo.
Em outras palavras, o magnésio 2 não sofre redução, ou, em outras palavras ainda, o magnésio metálico é oxidado pela água. Então eu poderia inverter essa reação, colocar assim, magnésio, dando magnésio 2 mais 2 elétrons. E o potencial padrão aqui fica então mais 2,37. Você soma 2,37 com menos 0,42, você vai ter um potencial positivo. E você vai ter, então, a água como um agente oxidante suficientemente forte para oxidar o magnésio metálico. Então, você não consegue produzir magnésio metálico através de uma eletrólise em solução aquosa. Você consegue produzir apenas em meio, digamos assim, ígneo. Ou seja, você pega um sal e funde ele, e aí faz a eletrólise do sal fundido na ausência de água, ou seja, em altíssimas temperaturas. Isso vale aqui para o alumínio, para o sódio, para o potássio, para o lítio. Imagina se você fosse eletrolizar uma solução de cloreto de sódio em água e vamos supor que formasse sódio metálico. Bom, todo sódio metálico ia reagir imediatamente com a água, então não tem como produzir sódio metálico em solução aquosa. Aqui nós temos o diagrama esquemático para o processo de Down, de produção de magnésio metálico. Então, a produção de magnésio metálico se dá através da eletrólise em uma solução, na verdade, de cloreto de magnésio fundido. Na verdade, não é a solução, isso é o cloreto de magnésio fundido. Então, isso é em altíssimas temperaturas. No ânodo, você vai ter a oxidação dos íons cloreto. Então, aqui é a reação anódica. Esse Fus aqui, como subscrito aqui nos íons, ele diz respeito ao estado fundido. Então, você funde o sal, você vai ter os íons na fase líquida do sal fundido. Então, você tem a reação anódica, que é a oxidação do cloreto, e a reação catódica, que é a redução do magnésio. Os cátions do magnésio migram para o cátodo e os ânions cloreto migram para o ânodo. Então, assim que se produz magnésio metálico, na ausência de água. E assim também funcionaria para o sódio metálico. Bom, próxima aula nós vamos aprofundar mais esse assunto de eletrólise.